Boa noite, pessoal. Sou o professor Daniel. Vamos começar mais um podcast Luz Profética. Hoje eu estou aqui com a Cíntia, né? Querida, colega de ministério. Mas melhor do que eu falar dela, eu queria que ela mesmo pudesse se apresentar, para que as pessoas pudessem te conhecer um pouco mais. Cíntia, por favor, o microfone é seu. Queria começar agradecendo o convite, a oportunidade. Bom, eu sou a Cíntia, eu tô aqui na Bethlehem há quase 5 anos já. Tudo isso? Sim, frequentando, vendo os cultos de vez em quando, mas membro aqui mesmo, vai fazer 4 anos agora esse ano. E tenho curtido muito estar aqui. Sou arquiteta, para quem não sabe, e sempre gostei muito de lidar com adoração. Então, aqui na igreja eu sempre estou misturada com o pessoal da adoração, também misturado com o pessoal das crianças, né, que é o que a gente chama de geração santa. E, enfim, gosto de ajudar todo mundo quando eu posso, e essa sou eu. Legal. Para quem tá curioso, boa parte disso aqui é a ideia da Cíntia. Não, é uma ideia, é um coletivo. Sempre um tem uma ideia, o outro complementa, não, um melhora o que o outro faz e assim a gente vai evoluindo, né? Ser humilde é uma coisa que é demais, né? Um acréscimo, para quem não sabe, acabei de inaugurar o Café no Podcast. Foi a primeira convidada que teve a honra de ter um café. Isso é verdade. Glória a Deus pela sua vida, Cíntia. Glória a Deus pela vida da pastora Adriana, que sempre abençoa a gente. Bom, Cíntia, legal você ter se apresentado e tal, mas o que é importante mesmo é falar da sua vida com Jesus, né? A gente está falando, na verdade, eu estou mais ouvindo os testemunhos aqui do pessoal e tem sido tremendo. Mas fala pra gente da sua vida com Jesus, como é que você conheceu a Cristo, e a gente vai desenvolver uma conversinha nisso aí, pode ser? Vamos embora. Então é o seguinte, eu, como algumas pessoas já testemunharam aqui, eu também vim de um lar cristão, né? Meus pais se conheceram na igreja, meus avós maternos eles cuidavam da igreja Batista Russa, que ficava ali no Bom Retiro, então a minha mãe nasceu na igreja também, literalmente, assim, ela morava lá. Então, assim, a gente sempre tive uma vida muito ligada à igreja. E eu, desde então, criança, sempre tive envolvida em tudo que uma pessoa pode fazer dentro da igreja, eu sempre tive envolvida, né? Sempre gostei, sempre foi um prazer para mim. Mas assim como todas as pessoas que nascem na igreja, a gente acaba sendo acostumado a isso, né? E isso acaba virando uma coisa que faz tão parte da gente, da nossa vida, que em certo momento a gente não dá o devido valor, né? Aquilo normal, né? Acaba virando normal. Eu nunca tive uma experiência assim de por um tempo eu não quero mais saber de Deus, eu não me revoltei, me rebelei, fui viver o mundão. Eu não passei por isso, né? Obviamente, a gente passa por momentos. Tive momentos que estava mais a fim de ir na igreja, tinha dias que eu realmente não queria ir, períodos que eu não queria ir, mas eu nunca tive um momento que eu posso falar e contar, assim, não, eu me afastei de Deus, né? Sempre estive envolvida ali, sempre foi um prazer para mim. Mas o que eu acho importante frisar e trazer aqui nesse espaço, que é um testemunho, né, nesse momento que a gente conta os testemunhos, é justamente isso. A gente tem que ter um marco, um momento em que a gente, como indivíduo, lembra e tem como nosso encontro com Jesus, nosso encontro pessoal com Jesus, né? Legal. Apesar de ter uma família inteira na igreja, família mesmo, assim, de pais, tios, primos, avós, assim, todo Meu mundo Deus. com quem eu me relacionava, exceto os meus amigos da escola, eram da igreja. Uhum. Então, minha vida sempre foi muito permeada por isso, né? E num determinado momento, quando eu estava terminando já o colégio, você quer decidir o que você quer fazer da vida, então comecei a estudar bastante, fazia cursinho, acordava muito, muito cedo todo dia, então não chegava no domingo, eu não queria ir para a igreja, assim, tô cansada, e escola dominical, e aquela coisa toda.
eu comecei a me desinteressar. Então aí a igreja passou a ser para mim, e era um momento tão na vida que eu estava descobrindo o que eu queria estudar, onde eu poderia estudar, o que eu poderia fazer, e a igreja começou a ficar desinteressante, né? E aí sim, eu não cheguei a me afastar de Deus, mas eu ia na igreja por obrigação. Eu sempre até então era levada pelos meus pais. Era, né, de criança a gente vai porque os nossos pais nos levam. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, mas você vai porque seus pais te levam. E nesse momento, eu já era um pouco, já estava maior, já tinha meus 14, 15 anos, e falei, não quero ir, tenho que estudar. E ia só nos cultos de noite e tudo bem. E aí eu passei a ir na igreja por ir. E aí eu não passei a frequentar mais. Então, assim, eu não era mais do grupo que fazia alguma coisa, do outro, eu só frequentava. Sim. E isso é uma chance da gente se esfriar um pouco. Porque o legal de estar numa igreja, de fazer parte de um corpo, é você fazer. É você se envolver no que acontece ali. É porque cada vez mais que você... Perdão, cada vez menos que você faz, menos interessado você fica. Totalmente. Então... E eu caí nisso. Né? E aí ficou desinteressante. Porque você chegar, sentar e ouvir uma música, assim, era uma igreja que tinha privilegiadíssima, assim, nesse sentido. Assim, tinham organistas, pianistas, regentes, era um negócio assim, era muito legal. Todo mundo cantava hiper bem. Então, era muito gostoso. Mas mesmo assim, se você não está fazendo parte daquilo, é legal assistir, mas é legal assistir 1 ou 2 vezes, não ir todo domingo daquela sua rotina. E eu me desinteressei e me foquei nos meus estudos e fui. E sem contar que os amigos na idade de 15 anos já não são os amigos da igreja. Acabam não sendo, né? E aí você começa, você entra numa espiral e que você vai girando para um outro sentido, né? E fui fazer faculdade. E aí, durante a faculdade eu permaneci, né? Durante os meus 5 anos de faculdade, permaneci nisso. Quando estava no finalzinho da faculdade, Deus sempre foi muito legal comigo, assim, eu sempre tenho assim, essa coisa de Deus, que ele é um pai que busca, um pai que cuida, né? Ele colocou no meu caminho amigos também, que também eram de igreja, e me fizeram lembrar assim, poxa, mas e o que você está fazendo na igreja? Porque eu faço isso, sou da igreja também, eu faço isso, tome essa, schlepp, né? E aí isso me incomodou, me causou um constrangimento. Eu falei assim, poxa vida, eu vivi uma vida inteira e agora, tá, o que eu... Né? Eu frequento, eu sou evangélica, eu sou da igreja, tá? Qual é a diferença que você tem com relação às outras pessoas? É evangélico não praticante, né? Quase isso. Quase isso. E isso me incomodou. E aí eu comecei a buscar e procurar. E através desses amigos, vamos em tal lugar, vai ter um culto X, não sei o quê. Tem o profeta, não sei, fulano de tal, que tem essa reunião de oração. Vamos lá. E aí eu comecei em tudo que eu achava, eu gostava de ir, né? E aí, o que eu queria contar, assim, que eu acho interessante é que, mesmo vivendo uma vida dentro da igreja, conhecendo a Bíblia, conhecendo o que as pessoas deveriam conhecer, eu não tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Puxa. Para mim, era suficiente eu me relacionar com Deus Pai e crer em Jesus. Porque a tradição da igreja em que eu cresci e fui ensinada... Era meio que assim, pelo menos a forma como eu entendia, o objetivo era você ter a salvação. Era você fugir do inferno. A partir dali você já estava legal. Poxa, aí... É muito pouco perto do universo que Deus tem para cada um. É muito pouco, né? E aí, nesse momento, eu já era um pouco madura. Então, eu já tinha os meus 17, 18 anos. Eu já estava querendo buscar. E eu já tinha. E eu entendi isso, assim, não é só isso. Isso é muito pouco, né? E aí eu comecei, então, tem a reunião de oração aqui, vamos lá, tem, não sei o que está acontecendo aqui, um negócio de música aqui, vamos embora. E nessa época, eu comecei a ouvir falar muito assim, o pessoal, pega, porque o fogo cai ali, não sei o que, o fogo e tal. Quando eu era criança, dentro de uma igreja protestante tradicional, essas coisas, para mim, isso era... Meu Deus! Pelo amor de Deus, era quase uma heresia. Como é que um crente vai... Não precisa disso. Eu achava que a gente não precisava disso. E aí, foi muito engraçado, assim, Deus me levando por 2 vias, né? Ele, com alguns amigos específicos que me convidavam e a gente ia junto para esses lugares. E aí eu comecei a fazer estágio também do nada surgiu uma oportunidade com uma arquiteta. Por acaso...
ela, agora que fui fazer entrevista, eu descobri, o marido dela era um pastor da Igreja Batista, do Batista do Povo, aqui na Vila Mariana, Sim. que era uma igreja que vem da tradição, mas já na época sempre tinha, era uma igreja já avivada e tinha essa pegada do Espírito Santo. Sim. E eu fazendo estágio com ela inclusive me contratou na época porque eu era crente. Também fazia por onde, mas entre um que faz e é crente e um que não faz e não crente, ela optou por um que é crente, né? Enfim. E aí, assim, junto com o trabalho, ela começou a conversar muito comigo a respeito disso. E ela falava assim, poxa, mas o Espírito Santo, você já foi batizada com o Espírito Santo? Eu fugia disso muito. Literalmente, eu não queria. Eu ouvia o testemunho aqui do apóstolo e do Alan, foi comum os dois falarem que desde criança eles queriam buscar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eles que tinham essa busca, queriam conhecer o Espírito Santo. Sim. Eu era exatamente o oposto, eu fugia de tudo que falava do Espírito Santo, eu ia para o outro lado. Me julguem, mas para mim, na minha concepção, o Espírito Santo era basicamente um fantasma do qual eu deveria fugir. Mas eu entendo o seu lado. Eu entendo o seu lado, porque assim, na minha infância, eu não nasci no lar cristão, mas praticamente desde os 7 anos eu estou na igreja. Então assim, 7 anos e menos 2 dias. Que você falou, né? Que você tentou e não conseguiu. Tentei e não consegui. Assim, sempre, talvez até por ser região mais periférica de São Paulo, nas igrejas estilo Assembleia de Deus, mais pentecostais assim, e sempre um negócio com o Espírito Santo e tal, mas o que eu tinha receio do batismo com o Espírito Santo era porque poderia ter a manifestação do demônio. Eu me borrava de medo. Sim. Eu lembro como ontem eu estava num culto numa Assembleia de Deus, na rua João Mafra, da rua de esquina da minha casa. Eu estava sentado no culto de oração, 2 fileiras, aquelas tradicional zona Assembleia de Deus, banco de madeira, 2 fileiras para trás, 3 pessoas para o lado, manifestou um demônio. Cara, mas gelou, na época eu tinha cabelo, gelou o cabelo, mas eu não paralisei na hora. Até que chegou minha irmãzinha, cheia do Espírito Santo, pôs a mão na cabeça da mulher, em nome de Jesus, sai. Cara, depois que eu vi esse negócio, eu falei, meu Deus, ou é muito legal esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, ou vai dar muito errado. Ou até chegar nesse negócio, vai ter que passar por esse processo. Então, de verdade, para mim, era muito difícil. Até entender, até uma vez foi um pastor falar sobre batalha espiritual. Uhum. Aí eu tinha 12 anos na época. Aí ele levou um mapa gigante, assim, pegou a parede da igreja de fora a fora, aí tinha lá o céu, os anjos, tal, não sei o que, e lá embaixo os demônios, tudo, a coisa ruim, tudo. E ele explicando e tal, nessa hora que eu entendi, falei, poxa, então é melhor você ser batizado com o Espírito Santo, né? Porque senão você tá lascado. Você ficou convencido, né? Chegou à conclusão de... Né? Então, assim, e de verdade, porque vendo alguns irmãos que vieram da igreja tradicional, não tinham a menor instrução disso. Não tem. Assim, olha, cara, segue aqui tua vida, seja bonzinho. Exato. Né? E vai dar tudo certo no final. É bem por aí. Né? E, cara, de verdade, te entendo muito. Muito. Mas era justamente isso, assim, era uma espécie de trauma até, porque quando eu era um pouco mais novinha, acho que eu tinha uns 12 anos, meus pais também começaram a ir procurar uma igreja, uma tia, assim, tem uma igreja que tá acontecendo isso aqui ali. Foi uma época que aconteceu muito isso aqui em São Paulo, nas igrejas. Sim. E eventualmente a gente ia nesses cultos. E chegava lá, pra mim aquilo era completamente esquisito.
não era só estranho, era esquisito. E assim, alto, e todo mundo, né? Uma igreja que não tinha banco, tinha cadeira, que, né? Era uma coisa, parecia um salão, não era uma igreja. Para mim, isso era tudo muito esquisito. E aí eu acabei, olha isso, né? Meus pais me mandaram eu e a minha irmã, que era mais nova que eu ainda, para um acampamento com jovens dessa igreja. A gente nem era jovem ainda, a gente era criança. E a gente, por não ser jovem, a gente ficou num quarto com algumas mulheres que estavam por ali para cuidar. E assim, elas acordavam de madrugada, acendiam a luz, porque tem um demônio ali na porta, vamos orar, porque a bola de fogo tá saindo da minha... O que era pra melhorar, pra te ajudar, piorou muito. Então, assim, eu fiquei com isso. Então, eu literalmente eu não queria nem estar perto de onde, assim, a gente, né, eu já falava assim, o demônio tá ali, meu, fugia. Eu falei, mas ele é que tem que fugir de mim, não eu dele, né? Hoje a gente sabe disso, mas... Você já somou também esse acampamento, você não dormiu, né? Aquela noite, não. A outra, é verdade, foi terrível, não foi uma experiência legal. Ai, né? Cara. Então, assim, tinha essa coisa toda. Então, agora que eu falei assim, eu não quero me envolver com isso. Beleza, eu acredito que eu sou salva, eu reconheço Jesus é meu salvador, eu entreguei minha vida para ele, mas eu não preciso disso. Legal quem quer, respeito quem quer, acho super legal, mas não para mim. Puxa, era essa a minha relação com o Espírito Santo. Eu sei que você existe, mas você lá e eu aqui, me deixa eu aqui no meu mundinho, na minha caixinha. E aí, quando eu cresci, que eu tava já saindo da faculdade, que eu falei assim, poxa, não é só isso. E aí eu falei assim, vamos lá. Então, uma reunião de oração, eu já tinha um pouco mais de maturidade, já comecei a entender algumas coisas e eu comecei a ver que isso era legal. Isso que eu ia te perguntar, Cíntia. Quando que você chegou e falou assim, cara, Espírito Santo, desculpa aí os anos para trás, mas agora eu te quero. Você é muito legal. Tem duas coisas que eu falo, que Deus começou a caminhar comigo em paralelo. Quando essa arquiteta com quem eu fazia estágio, ela começava a falar comigo, eu falava, não, mas ela era muito, muito sábia ao falar comigo. E como ela falava a minha linguagem, né, a gente... tinha a mesma profissão, tava fazendo estágio, então, assim, pra mim ela era um modelo. Sim. Eu achava muito maluco, assim, que legal, uma mulher de pastora, eu nem sei se ela era pastora também, mas ela tinha essa pegada. E ela me convenceu que era legal, falando o seguinte, a vida com o Espírito Santo não vai mudar, a sua vida não vai mudar. Você vai viver a mesma vida, só que você vai viver com molas propulsoras nos seus pés. Poxa, aí sim, hein? Aí eu falei, ela, sabe assim, começou a entrar na minha concepção que isso podia ser alguma coisa legal. Guardei essa informação. E isso foi gerando no meu coração uma vontade de querer experimentar isso. Falei, como é que é isso? Mas aí eu caía naquilo, mas aí eu vou ter que falar uma outra língua? Mas aí eu vou ter que cair no chão? Mas aí eu vou ter que, sei lá, não estar no controle de mim mesma? Eu tinha eu orbitava, eu ficava muito assim, era uma dualidade para mim, né? E aí um dia, teve 2 episódios assim, legais, assim, um dia uma amiga falou assim, a gente ouviu dizer que tava uma galera indo pro monte orar, e que no monte as pessoas viam gravetos ficar verde, fluorescente, e pessoas que ficavam fluorescentes. Pensa numa pessoa curiosa, sou eu. Pessoas fluorescentes é e novidade para mim. Exato. O graveto eu já tinha visto, as pessoas fluorescentes... Exatamente. Aí foi a minha prova. Eu falei, se esse negócio é verdadeiro mesmo e é de Deus, eu pedi uma prova para Deus. Eu falei, então eu quero ver. Quero ficar fluorescente. Se isso é... Não, eu não queria ficar, eu queria ver. Eu queria ver. Aquela história, comigo não. Era assim, eu quero ver, não quero não mexe comigo, eu quero ver. Mas eu falei, Senhor, se realmente isso é verdade, se isso é seu, não que isso significasse alguma coisa, mas eu queria fazer esse teste. Sim. E aí eu e uma amiga que é tão racional quanto eu, a gente combinou, fomos num monte, chegamos lá, a gente começou a orar tal, e a galera entrou no mover, uma galera que sempre ia. Eu cheguei no monte, gente, eu não tinha, eu fui sem expectativa, eu só queria ver o negócio ficando fluorescente verde. Ficou verde, tá descendo. Não tinha, era isso que eu queria, beleza. A hora que a gente desceu parou, tava muito, muito frio,
paramos o carro, abrimos a porta. A hora que abre a porta, um cantor, parecia uma balada, só que o povo falava outras línguas e era um povo animado, não sei o quê. Eu comecei a receber aquilo de uma maneira positiva. Eu não via mais com o tempo. Eu tinha medo, Sim. não tinha temor, eu tinha medo. E eu não tinha. Falei, que legal, é diferente, vamos lá, vamos ver, subimos, não sei o quê. E aí começamos o horário, pá. Falei assim, não, vamos lá, vamos agora aclamar, que quero ver. Comecei a orar naquilo ali, pedindo para Deus. Num determinado momento, eu não vi graveto verde, mas eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero ver aquela testa daquela mulher, se é verdade. Essa mulher vai ficar com a testa verde. E a minha amiga começou a falar assim, você fala, não fala o que você, qual pessoa ou que parte, mas pede você um teste que eu vou pedir mesmo, depois a gente se fala. Eu pedi. Eu falei, aquela mulher e a testa e aqui. A mulher ficou com a testa fluorescente aqui. E eu falei, o que você pediu? Aquela mulher, a gente via exatamente as mesmas coisas. Puxa! E Deus foi muito, sim, assim, isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Mas para mim foi importante para eu saber que Deus me ouvia. Cíntia, de verdade, não quer dizer nada para quem tá assistindo. Para você, para sua amiga, foi tudo. Foi tudo. Meu, eu acho isso demais, cara. Foi, porque assim, mudou a minha concepção de quem era o Espírito Santo. Porque ali eu vi que ele estava nesse negócio. De que ele é real. Puxa vida, isso é demais. E aí eu lembro de uma mulher vindo orar assim, ela falou assim, Cíntia, o Espírito Santo quer tomar você. E aí eu sentia isso. Puxa vida. Eu sentia assim, era um borbulhar dentro de mim. E aí eu falei assim, gente, mas ao mesmo tempo que era forte, ele por isso que às vezes eu falo assim, ele é gentil. É um relacionamento gentil, ele não vai te impor, ele não vai te forçar, né? Ele vai corresponder a um desejo teu, né? E, enfim, e aí, nesse mesmo momento, a minha irmã estava, enfim, quase namorando, ou namorando, eu já não me lembro qual era, um rapaz que ele era percussionista da Renascer, na época que tinha os SOS da Vida, que era um... Era bem legal, ele tocava lá nos trios lá, e teve um show do SOS da Vida, acho que foi o melhor que teve, e por conhecer ali um pessoal... Deus acrescenta, sabe assim, ele começou a me juntar amigos que me proporcionavam essas coisas, sim. Amigos crentes, amigos que viviam isso. A hora que eu vi, eu era cercada de pessoas assim, né? Muito, Deus é muito maravilhoso. E aí eu falei, vamos nesse SOS da Vida, vamos. Fui. Chegou lá, eu não sei se vocês conhecem o Newsboys, aquela banda da formação original. Sim. Eu não conhecia até então. Eu tinha escutado uma outra música, eu achava muito legal. Eu gosto muito até hoje, especialmente daquela formação original. E eu cheguei lá naquele show, assim, que foi onde é o Sambódromo do São Paulo hoje, daqui de São Paulo. Por conhecer o pessoal, a gente foi colocado assim, o palco tá ali onde você tá, eu tava aqui. Mas foi muito demais aquilo, não pelo show em si, mas pelo momento. Aquilo para mim foi um marco. Porque eu vi o cuidado de Deus, assim... Sabe quando você recebe um presente? As músicas faziam todo sentido. Tudo, sabe assim, quando você tá ali 100%... Eu tinha a percepção do que estava acontecendo em volta, mas assim, era como se eu estivesse ali junto com eles, assim, o que eles estavam fazendo era o que eu não sei, é muito louco de explicar. E no momento, o show começou a ficar cheiroso, tinha cheiro. Ninguém sentia aquele cheiro, eu senti, era um cheiro muito bom. Um cheiro que eu nunca tinha sentido. Puxa vida. E aí o Senhor começou a me dar essas experiências, assim, para eu saber, assim, olha, o Espírito Santo tá aí. É Ele que proporciona isso. É através dele. Porque eu tinha o meu relacionamento com Deus, eu conhecia quem era Deus, eu conhecia quem era Jesus, eu sabia como eles funcionavam, o que eles tinham feito, quem eles eram para mim, né? Mas com o Espírito Santo eu não me relacionava. Caramba, e eu precisei dessas coisas. Então as pessoas podem achar ridículo, podem achar maluco, podem achar totalmente sem sentido. Mas para mim fez sentido e faz sentido, porque é dessa maneira que eu comecei a perceber o Espírito Santo. E até hoje, quando eu tenho algumas experiências com Deus, assim, Deus fala comigo dessa maneira, vendo algumas coisas malucas, assim, que
você sobe num pássaro e voa para um lugar tal e vai, e um livro assim, assado. Ele fala comigo dessa maneira. E é dessa maneira que eu sei que ele fala comigo. Eu acho demais isso, Cíntia. Sabe por quê? Porque com cada pessoa Deus fala de uma maneira. Né? Primeiro passo. Só que assim, o jeito que ele fala comigo, ele não vai falar igual com você. Exatamente. Porque por todas as experiências que você teve, pela sua formação, por tudo. Comigo, Deus fala muito com sonho. E quando eu preciso ministrar alguma coisa, ou compartilhar uma palavra com alguém, muitas vezes ele me mostra falando. Tipo, não sei se você consegue entender. Sim. Tipo, a gente tá conversando aqui e eu tô ali assistindo. Uhum. E é engraçado que às vezes eu me paro anotando, eu tô vendo, eu tô sonhando, e eu tô me vendo ali. Entende? Tipo, eu tô aparecendo 3 vezes. E assim, eu mesmo, né? Eu mesmo e eu. Eu ia falar Irene, mas... Não, essa aqui em inglês é me, myself and I. Então assim, cara, de verdade, Cíntia, é muito demais isso. E a gente pedir sinal para Deus, eu peço muito. Deus, é o Senhor mesmo? Tem certeza? Ó, não é que eu tô desconfiando, mas eu sou muito imaginativo. Então, quando Deus me dá uma visão, por exemplo, eu visualizo aquilo, só que para eu entender a visão, tipo, Deus faz quase que um desenho animado do negócio funcionando, assim, sabe? Porque ele sabe que eu preciso entender nos mínimos detalhes, e é desse jeito que eu vou. Agora, com você, ele vai lá, faz um prédio e te explica com os detalhes, com alguns termos técnicos, que só você vai entender. E, cara, isso eu acho demais de Deus. E você contando isso pra mim, puxa, meu Deus, e ver a paixão como você conta, né? Porque, de verdade, eu estava conversando isso com os profetas esses dias. Deus, ele tá nos levando de novo a ser simples. Sim. E assim, de verdade, quem está buscando o profundo da unção, dos mistérios e tal, glória a Deus, irmão, Deus falou isso com você, vai lá. Só que, cara, se a gente conseguir ser fiel no pouco, ser fiel no simples, sabe, daquilo que é fundamental, sabe, ser firmado mesmo na rocha, cara, a gente vai poder construir uma casa linda e maravilhosa. Tem várias promessas que Deus prometeu aqui dessa plataforma aqui, que está esperando a gente para ser ativada, para tocar. E ver você animada, contando esse seu testemunho, como que Deus fez com você, como Deus fala com você, cara, só dá mais gás para a gente poder continuar buscando a Deus. Para quem está assistindo a gente, cara, olha, não desiste, tá difícil pra caramba pra todo mundo, mas Deus está movendo, né? A gente entregou um jejum e a palavra foi, olha, Deus recebeu a sua consagração. Glória a Jesus. Cara, o que Deus fez com a gente no domingo? Cara, foi um negócio que de verdade há muito tempo a gente não experimentava. Simples, né? Na nossa simplicidade, no nosso... O que a gente tem para oferecer, né? A gente só. E de verdade, Cíntia, vamos ser bem sinceros, musicalmente não é nenhum primor. Não. Né? A gente melhorou muito, mas sim, falando de técnica, não sendo frio, tá longe de ser um primor. Mas Deus tá nem aí pra música. É que é por ele, né? É por ele. Então, de verdade. E assim, o que eu queria deixar, né, com esse testemunho, qual o sentido para alguém deve fazer isso, né? Porque isso faz muito sentido para mim, mas eu entendo que isso pode interessar ou fazer sentido para alguém a partir do momento que, quando eu comecei a viver isso, eu comecei a ter reafirmado a minha identidade, quem eu sou. Legal. Quem eu sou para Deus. Para que ele me fez, né? E nisso tudo a gente passa assim, por que você gosta, como é que você pensa, como é que você entende, como é que você percebe as coisas, como é que você percebe Deus, né? E isso te reafirma quem você é, né? Eu sempre tive, como eu falei, era uma igreja com uma
musicalmente muito privilegiada. Sim. Não é por acaso isso, né? A música, para mim, eu sempre posso não ser nenhum fenômeno, nada disso, longe de mim. Mas, assim, a música para mim é como se fosse saúde mental, Sim. inclusive física, reflete no nosso físico. Então, assim, e eu sei disso hoje, justamente por conta dessas experiências. Então, o que deve fazer sentido para outra pessoa é essa busca de cada um. O Deus é individual, né? Ele vai se manifestar para você do jeito que você entende, ele vai se manifestar para mim do jeito que eu entendo. E eu queria estimular cada um a investir tempo no relacionamento, especialmente com o Espírito Santo, porque a gente recebe essas revelações, inclusive de quem... Hoje eu sei que a revelação de quem Jesus é, por exemplo, a gente só pode entender porque o Espírito Santo propicia isso pra gente. Sim. Mas ele é muito discreto, ele é muito gentil, ele nos conduz a adorar Jesus, a entender quem é Jesus, a entender quem é Deus. Se não for por ele, a gente não consegue ter essa revelação. Então, eu queria incentivar todo mundo mesmo a investir tempo, a não ter preconceitos, não ter uma ideia formada do que é o Espírito Santo. Às vezes as pessoas ligam o Espírito Santo com uma emoção, com um arrepio, com um falar de línguas diferentes. E é isso também, ok. Mas não necessariamente. Às vezes você pode experimentar um Espírito Santo ali no seu trabalho, no meio de uma reunião, tendo um insight, falando alguma coisa que às vezes você nem sabe de onde é que você tirou essa ideia. Mas naquela hora você foi inspirada pelo Espírito Santo. Sim. E você contribuiu em alguma coisa. E você nunca sabe onde é que isso vai parar. Isso pode repercutir, às vezes é uma coisa que hoje você não vê finalidade, mas isso pode repercutir, você não sabe onde que vai parar. Então, Cíntia, como é que foi isso para você? Quando você chegou e falou, bom, legal, agora minha nova identidade em Jesus, com o Espírito Santo está formada, eu estou entendendo isso, lógico que não foi nessa mesma ordem, nem dessa mesma forma. E não tão fácil não assim. Não tão fácil assim, mas a minha pergunta, o meu mundo ideal está desse jeito. E quando que foi, como é que de uma maneira prática, assim, você chegou assim, puxa, agora está funcionando e é assim que está fazendo? Na verdade, assim, eu comecei a procurar realmente aplicações no meu dia a dia no que isso podia fazer diferença, porque também não adianta você ter experiências sobrenaturais e se isso não reflete, sabe, assim, não é uma experiência de um dia, dois, isso tem que refletir na nossa vida. Sim. A gente tem que ver o uso disso, não para o nosso próprio benefício, a gente é beneficiado também em decorrência, mas é para a glória de Deus, para a construção do reino de Deus aqui, sim, né? Então, por conta, assim, de ter sido, acho que num show, numa música, eu comecei a querer viver essas experiências de novo, e eu sempre voltei para onde? Para a música. Então, hoje, eu sempre me entendo muito, assim, se eu preciso de uma forma, que eu preciso, gente, eu preciso falar com Deus, eu preciso sentir Deus, é a música. Entendi. Na hora, assim, pra mim. Eu entro, sei lá, eu tô no meu carro, ligo uma música e coloco um louvor e é ali que eu tenho o meu momento. Eu vou pro meu quarto, ligo uma música e ali eu tenho o meu momento. Ali eu sei que Deus vai falar comigo. Ele vai, de alguma maneira, às vezes eu pego a Bíblia para orar junto, às vezes não, às vezes eu fico só adorando, mas é nesses momentos de adoração. E aí não importa a música. Não importa. O estilo, é música que eu gosto, é música que eu nem gosto. Às vezes Deus fala assim, não, você vai me adorar, é com essa daqui, ó. É com essa aqui, que você não gosta. E é nessa, porque a adoração é para ele quer ouvir algumas coisas da gente. Porque a gente precisa disso. Né? Isso é demais. E são, assim, a minha identidade. E assim, gente, é um processo, né? Não que eu saiba que exatamente tudo que eu sou, o que eu vou fazer, não é isso. O dia que eu estiver pronta, né? Deus te promove. Deus promove. Então, eu tô bem longe disso. Bem longe, mas eu sei que é um processo e que isso funciona, assim, pra mim isso funciona. Então, pode ser o caminho para alguém. Fica sozinho no começo. Depois você consegue fazer isso com outras pessoas. E é muito legal quando você consegue fazer isso também com outras pessoas junto. Sim. Isso tem uma outra dimensão. Sim.
quando você faz isso com outras pessoas, mas no momento, entra você no seu quarto, no seu carro, onde você estiver, às vezes você pode ir num lugar que você nem precisa verbalizar, que você não pode, mas põe no fone, se conecta com Jesus e adora, diz palavras para ele tá super atento. E aí é que o Espírito Santo entra, porque ele vai conduzindo isso e você vai indo para caminhos e lugares que você nem sabia que existia. Você vai conhecendo faces de Jesus, de Deus, coisas maravilhosas que no nosso cérebro, na nossa compreensão natural, a gente jamais ia imaginar. Poxa vida, Cíntia, que demais. Deus é maravilhoso. Ele é muito legal. Hoje eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Não sei viver sem ele. Ah, que demais, Cíntia, ouvir isso de você. A gente tá caminhando pro fim, Cíntia. O papo tá bom, tá demais. Mas senão a produção... Falamos bastante. Falamos bastante, mas senão a produção aí vai ficar com 2 horas de podcast e aí não é mais pode, né? Aí eu falei, não, hoje vai ser rapidinho, é rapidinho. Legal, Cíntia. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem pra turma, cara, que tá assistindo. Agora olha pra câmera, olhos verdes e... Bom, uma mensagem é prática, é simples, assim, é para quem... Se você já nasceu num lar, que você foi abençoado, que você já conhece Jesus, investe num relacionamento com o Espírito Santo. Sua vida vai ter outro rumo, outro caminho, você vai tomar uma outra proporção, né? Foca em buscar mesmo, assim, exatamente tudo aquilo que Deus tem para você, né? A gente se limita muito, a gente não sabe, a nossa compreensão é muito pequena se a gente se limitar. Então, se a gente se colocar, se lançar mesmo na mão do Espírito Santo, ele vai te levar por caminhos. E se você não tem uma vivência ainda tão firme assim com Jesus, busca conhecer quem é o Salvador, o que é que ele fez por você, né? Alguém que deu a vida, que morreu por você, e ele teve o poder de ressuscitar, e ele te dá todas as outras coisas. Então, busca conhecer isso, busca viver isso e pede. Uma coisa que eu aprendi no relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que são uma pessoa só, mas em determinados momentos a gente consegue falar com um ou falar com o outro. Que se você realmente pedir, se você buscar com o seu coração nisso, sinceramente, ele jamais vai deixar de te responder. Você sempre vai encontrar. Pode ser mais difícil, mais fácil, imediatamente ou pode demorar um pouco, mas você nunca vai ficar sem resposta. E quando você encontra, a sua vida é mudada. Se você entra num caminho de você ser quem você nasceu para ser, você nem consegue ser mais diferente. Você só tem que caminhar por ali. Então, eu queria incentivar vocês a isso e desejar isso para quem estiver ouvindo. Amém, Cíntia. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Foi tão de última hora assim, né? Mas obrigado. As boas coisas são sempre assim, ó. Legal, Cíntia. Pessoal, quero agradecer por ter acompanhado a gente até aqui. As mídias, os links, estão todos na descrição do vídeo. Compartilha com seus contatos, abençoa uma pessoa com esse link aí, que com certeza vai transformar a vida de alguém, tá bom? Deus te abençoe. Dá tchau, Cíntia, pra gente despedir. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.